Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal youtube.com/Priscila de Cier Oficial. Vocês pediram mais conteúdo sobre tireoide aqui no meu canal e eu decidi, tá? Decidi fazer uma aulinha bem básica para vocês, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção porque tem bastante informação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as disfunções tireoidianas mais comuns, tá? As disfunções tireoidianas, gente, são mais comuns, muitas vezes até do que a gente possa imaginar. Muita gente nem sabe que tem disfunção tireoidiana, porque não vai atrás, porque não vai ao médico, e muitas vezes vai ao médico e o médico não pede, né, os exames importantes. Mas é muito comum, principalmente em mulheres e em idosos, tá? É estimado que 10% da população, no caso aqui é um estudo com americanos, então 10% da população americana apresente hipotireoidismo e mais prevalente nos idosos. A tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que vai afetar a sua glândula tireoide, que ela se localiza aqui, tem um formato como se fosse de uma borboletinha, é a forma mais comum de hipotireoidismo, tá? Então, muitas vezes a pessoa ela tem um hipotireoidismo, uma hipofunção glandular, que exige às vezes que a gente tome o hormônio tireoidiano para regular. Esse hipotireoidismo pode ser decorrente da tireoidite de Hashimoto. A pessoa primeiro ela desenvolveu uma autoimunidade, teve uma desregulação do sistema imune, que começou a atacar a tireoide, e disso virou um hipotireoidismo. E tem pessoas que não têm o Hashimoto, não têm a disfunção tireoidiana, mas têm o hipotireoidismo. Então, o que eu falo para todo mundo, vocês que estão me assistindo, eu tenho hipotireoidismo, está diagnosticado, já trato com hormônios. É importante você questionar o médico. Doutor, o meu hipotireoidismo também é de Hashimoto ou não? Eu não tenho a doença autoimune. É importante vocês saberem, porque o tratamento, ele exige outros cuidados, tá? E principalmente voltado à questão da alimentação, da suplementação. Tem outros pontos importantes também. Mas é importante vocês saberem se vocês têm uma doença autoimune por trás do hipotireoidismo ou não. E vou além. Nós temos uma outra doença autoimune, uma outra disfunção tireoidiana, menos comum que o Hashimoto, mas também presente, que chama Graves, né? Então, Graves é uma doença autoimune muito associada com o hipertireoidismo, uma hiperprodução dos hormônios tireoidianos, um excesso da secreção dos hormônios tireoidianos. Então, o hipotireoidismo é uma hipofunção, não está produzindo os hormônios suficientes ali, e o hiper está produzindo muito, e que causa outros problemas para a saúde também. O tratamento é totalmente diferente, tá? Então, é importante vocês saberem disso, e mais importante de tudo, doenças autoimunes, tá? Nós temos várias, nós temos doenças autoimunes também que afetam a nossa glândula tireoide, e é importante saber se eu tenho uma doença autoimune, porque é uma doença do sistema imunológico, que vai afetar a nossa glândula tireoide e que tem que tomar cuidado, tá? Tem que tratar bonitinho. Deixa eu passar aqui. A glândula tireoide, como vocês podem ver aqui nessa figura, né? Então, ela fica bem aqui tanto quando ele faz ultrassom de tireoide, vai fazer punção, tudo, você deita, né? E o médico pede para subir a cabeça e passa aqui o ultrassom e tal. É bem aqui, bem próximo aqui. Ela impacta cada célula do nosso corpo, tá? Então, tem que manter ela funcionando adequadamente para que a gente tenha uma saúde global bacana, tá? Então, quando ela está com alguma disfunção, exige tratamento para que ela funcione, mesmo que seja a base de medicamentos, mas ela precisa funcionar adequadamente porque é vital, tá? Então, pensando no funcionamento da nossa glândula tireoide, basicamente a gente pensa em 3 áreas que influenciam nisso: a síntese dos hormônios tireoidianos, a conversão do T4 para o T3. O que é T4 e T3? São hormônios tireoidianos. Então, a gente precisa do T4, e esse T4 precisa ser convertido ao T3, que é o nosso hormônio mais biologicamente ativo, é o que vai entrar ali nas nossas células, vai ligar nas nossas células e fazer toda a função. Então, a gente tem uma conversão no nosso corpo que faz isso, tá? E também a gente tem que pensar na sensibilidade celular ao T3. Então, a gente tem que pensar na produção. Como está essa produção?
Como que está a minha conversão de T4 para T3? A gente consegue saber, inclusive com exames. Como que está a minha sensibilidade celular ao T3? Isso o nutricionista também consegue avaliar direitinho e ajudar com suplementos, com ajuste dietético, tá? Vamos pensar aqui nos 3 pontos. Deixa eu sair daqui. Síntese de hormônios tireoidianos. Então, a gente tem aqui a glândula tireoide, que vai produzir o nosso T4, que é um hormônio tireoidiano menos biologicamente ativo do que o T3. O T3, ele é o mais forte, assim, para o nosso corpo, tá? Então, a glândula tireoide vai produzir o T4. Esse T4, ele vai para T3, ou ele também pode ir para T3 reverso. Na verdade, ele sempre vai fazer os dois, só que a gente quer mais T3. T3 reverso, vamos ter, nunca vai dar 0, mas a gente não quer em grande quantidade, a gente quer ir ali, tá? Porque é um hormônio que não é biologicamente ativo. Ele tem outras questões ali, que eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, tá? Mas o T3 reverso e o T3 livre, eles acabam competindo pela ligação na célula. Se entrar o T3 reverso, que é esse RT3, a gente não vai ter a função que a gente gostaria. Precisa entrar o T3, né? Então, é importante a gente ter mais T3 do que T3 reverso. Ele vai existir, mas menos. E o que é importante nessa síntese dos hormônios tireoidianos, no caso do T4? O que é super importante? Alguns cofatores que não podem faltar na nossa dieta e se precisar numa suplementação. O aminoácido tirosina, minerais como iodo, ferro, zinco, magnésio, selênio, vitaminas A, E, B2, B3, B6, vitamina C, vitamina D, que tantas pessoas têm hipovitaminose D. Tudo isso influencia já aqui, ó, nessa síntese. Agora vamos na outra parte, que é a conversão. É o outro ponto importante que a gente precisa pensar. Como que está a minha conversão? Como que está o meu T4 para o T3? Então, o T4, vocês viram no slide anterior, é sintetizado pela glândula tireoidiana. Com menor atividade biológica, precisa ser convertida para o T3, que é o hormônio mais metabolicamente ativo. Essa conversão aqui, gente, exige também nutrientes. Dentre eles, os mais importantes, selênio e zinco. Ou seja, se faltar selênio ou zinco, se faltar os dois, a gente vai ter um problema nessa conversão. Por isso que a nutrição também é importante aqui, para a gente avaliar como que está o status desses minerais no sangue, como que está a minha ingestão, a minha absorção, o que está acontecendo, tá? Então, é um ponto importante quando a gente pensa também em disfunção tireoidiana. E a sensibilidade? Quanto desse receptor aqui está sensível para esse hormônio T3 entrar na célula e fazer o que tem que ser feito? A gente tem um mecanismo que a gente chama de chave-fechadura. Então, a chave, o hormônio, ela precisa entrar numa fechadura, tem a fechadura corretinha para ela, né? No nosso corpo, assim como a gente tem de outros hormônios. Precisa entrar e aí liga e faz todo o trabalho, tá? Então, se não tiver vitamina A, zinco, não fazer atividade física, a gente começa a perder a sensibilidade desses receptores também, tá? Então, só ter o hormônio T3 ativo, vamos dizer que não é suficiente para manter o balanço homeostático. Por isso que muitas pessoas têm disfunção tireoidiana, hipotireoidismo ou hipotireoidismo com Hashimoto, tomam medicamento para tireoide e continuam com os mesmos sinais e sintomas de pessoas que não tomam a medicação. A pessoa fica do mesmo jeito, só um pouquinho melhor do que quando ela descobriu que tinha o hipotireoidismo. Fala, eu tomo, mas eu não melhorei muito, eu estou da mesma forma, parece que não está tomando nada. A gente precisa pensar como é que está nessa sensibilidade e também naquela conversão do T4 para o T3, tá? E aí eu pergunto para vocês, a gente no final vai concluir. Será que é importante tratar também qualquer disfunção tiroidiana com a nutrição? Será que só medicação basta? Será que a gente precisa só ir no médico tratar uma disfunção tiroidiana? Vamos entender um pouquinho juntos aqui, tá? Disruptores endócrinos, que eu vou falar para vocês o que é. Deficiência de nutrientes e até excesso de alguns nutrientes também. Estresse, inflamação crônica, disbiose, que é aquela desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. O leaky gut é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, a gente tem a parede do nosso intestino, que faz a conexão com o nosso corpo. Essa parede ela tem que estar íntegra, igual a parede da nossa casa. Imagina você morar numa casa que tem uns buracos,
que entra rato, quando chove entra água, né? Que você não tem uma porta que fecha adequadamente, que entra ladrão qualquer hora na tua casa. A gente tem que ter paredes íntegras. É a mesma coisa no nosso intestino. Quando ele começa a formar uns buraquinhos, começa a ficar hiperpermeável, começa a dar muitos problemas para a nossa saúde, inclusive na tireoide. Então, voltando, disruptores endócrinos, deficiência ou excesso de alguns nutrientes, inflamação crônica, desbiose, leaky gut, estão entre as maiores causas de disfunção tireoidiana, ou seja, tem outras, tá? Mas essas são as maiores causas. E todos esses fatores não estão intimamente ligados com nutrição? Estão. Disruptor endócrino, né? Ele é uma substância química, tá? Pode ser natural ou sintética, presente no nosso meio ambiente, que tem a capacidade de mimetizar. Então, ele engana, né? Ele imita, ou capacidade até de interferir com a síntese, secreção, transporte, ligação, eliminação dos hormônios. Olha que perigo, tá? Então, aqui uma figura que vocês conseguem entender melhor. Então, a gente tem aqui o hormônio, que vai se ligar onde ele tem que se ligar, né? Se liga no receptor para enviar mensagem celular e agir. Quando vem um disruptor endócrino, vocês podem ver que ele é parecido com a molécula do hormônio, parecidinho, né? Ele vai se ligar nesse receptor, enganando o receptor e bloquear a ação que tinha que ser feita, porque não é ele que era para estar ali. Então, ele bloqueia a ação, né? Ou provoca uma ação que não é desejada, tá? Ou provoca uma ação indesejada. Em um trabalho bem novinho, revisou mais de 200 estudos, né? Esse trabalho investigou a associação entre disruptores endócrinos e maior risco para disfunções endócrinas, incluindo o funcionamento tireoidiano e diabetes, tá? Obesidade. Então, entra pesticidas, metais pesados como mercúrio, chumbo, os fitalatos, os BPA, os retardantes de chama, PCBs, tem vários disruptores endócrinos, então derivados de plástico na comida, por isso que a gente diz para não ficar tomando bebida quente em copo de plástico, que isso é um disruptor endócrino. Esquentar comida no micro-ondas em plástico, em recipiente plástico, tá? Tem várias formas de a gente se contaminar. Dá preferência sempre a alimentos orgânicos, obviamente, tá? Então, tem uma infinidade de fatores que a gente tem que levar em consideração, e eu também oriento meus pacientes nisso daqui, tá? Onde que o paciente pode estar errando aqui. A deficiência de nutrientes, né, ou esses fatores de inibição, o que eles podem fazer na nossa glândula tireoide? Inibir a conversão adequada dos hormônios tireoidianos, T4 para T3, inibir a correta produção do T4, aumentar a produção de hormônio tireoidiano, né, de uma maneira que não é legal, aumentar a conversão de T4 para T3 reverso, lembra que a gente não quer ter muito T3 reverso, contribuir para a produção adequada dos hormônios tireoidianos, por isso que é importante, né, a gente ter nutrientes, porque a gente precisa ter uma produção adequada dos hormônios tireoidianos, aumentar a conversão de T4 para T3 e aumentar a sensibilidade celular dos hormônios tireoidianos. Então, nós temos fatores que vão ajudar, fatores que vão inibir. Isso vai depender de como está a sua alimentação, de como está seu contato com toxinas, de estresse, de desbiose, leaky gut. Então, assim, tem muita coisa que interfere na saúde tireoidiana, muita coisa mesmo, tá? Inclusive infecções bacterianas, virais, isso interfere na saúde tireoidiana. Então, aqui, ó, é uma figura muito legal do Functional Medicine Institute, lá dos Estados Unidos, e eles mostram bem isso. A figura eu uso muito nas minhas aulas também. Então, a glândula tireoidiana, o T4, lembrando que o T4 ele vai seguir para o T3 em maior quantidade, é o que a gente espera. T3 reverso vai existir, mas tem que estar lá uma quantidade baixinha, né? E aí ele vai, né, a gente quer que o T3 se ligue na célula para fazer a sua função. Fatores que inibem a produção adequada de hormônios tireoidianos: estresse, trauma, infecções, radiações, alguns tipos de medicação. O flúor em excesso, tá? Porque ele vai competir com o iodo na entrada da glândula tireoide. Iodo de mais, iodo de menos vai afetar a glândula tireoide. Toxinas de pesticidas, de pesticidas, de plásticos, mercúrio, cádmio, né? E a própria doença celíaca também impacta nessa produção aqui do T4, tá? Então, ó, fatores que afetam
a produção de maneira direta ou indireta, tá? Que vai contribuir para a produção positiva, tá? Iodo, ferro, a tirosina, zinco, selênio, magnésio e as vitaminas que eu já citei para vocês, tá? Fatores que aumentam a conversão do T4 para o T3, que é bom, é muito bom, a gente precisa disso. Selênio e zinco não podem faltar. Fatores que aumentam a conversão do T4 para o T3 reverso, a gente não quer. Estresse, trauma, dieta de muita baixa caloria, inflamação, toxinas, infecção, disfunções hepáticas, disfunções renais e alguns medicamentos também. Tá? E fatores que aumentam a sensibilidade celular aos hormônios tireoidianos, vitamina A, atividade física e zinco. Por que eu coloquei essa figura aqui? A nossa tireoide, gente, ela é uma glândula mimizenta. Ela é chatinha. Qualquer coisa no ambiente, ela vai se estressar, ela vai começar a chiar, tá? Então, o estresse e a inflamação crônica, tá? Estresse crônico, inflamação crônica, vai afetar o funcionamento tireoidiano. Estresse físico, mental, emocional, a inflamação de baixo grau, então pessoas que têm uma porcentagem de gordura corporal um pouquinho alta, tá um pouquinho fora ali do peso, isso causa uma inflamação de baixo grau, isso é péssimo para a saúde tireoidiana, na verdade para o corpo todo, né? Então os mecanismos disso daqui não estão muito bem esclarecidos, ainda precisam de mais estudos, mas a gente sabe, tá? Na prática clínica, que estresse e inflamação vai afetar a glândula tireoide. E também vai aumentar risco para desenvolver doenças autoimunes de tireoide quem tem o gene da autoimunidade, né? Então, já quem nasceu com aquela predisposição, se passa por um estresse crônico, uma inflamação crônica, pode desencadear uma doença autoimune de tireoide, tá? A gente tem um eixo super importante no nosso corpo, que é o eixo intestino-tireoide. Né? Vocês já ouviram falar nesses eixos, né? O intestino está ligado com absolutamente tudo. E aqui a gente consegue ver bem, né? Uma figura onde a gente vê aqui, né? A produção do TSH pela glândula tireoide, né, enfim, produzindo o T4, aí esse T4 vai ser convertido para T3, e aí esse T3 aqui, ó, ele vai para todos os tecidos, né? Então ele vai para fígado, rim, ele vai para osso, ele vai para coração, então ele vai para tudo. Por isso que você cuidar da sua tireoide está cuidando do seu metabolismo do corpo todo, tá? Isso é super importante, vai para a musculatura. Então, o eixo intestino-tireoide é muito importante, porque onde que a gente vai absorver os nossos nutrientes que a tireoide precisa? No intestino, tá? E a disbiose e doenças autoimunes, elas estão totalmente ligadas. Ninguém desenvolve uma doença autoimune sem ter tido algum desbalanço na microbiota intestinal ou um leaky gut. Não existe doença autoimune sem alteração de intestino, tá? Então, por isso que é super importante. Qualquer disfunção tireoidiana e doença autoimune, de tireoide ou não, a gente tem que pensar como que está o intestino desse paciente que está procurando a gente. A gente precisa tratar esse intestino, se a gente quiser ter sucesso, tá? Outro eixo muito importante que eu vejo poucas pessoas falando é o eixo fígado-tireoide, tá? Um fígado saudável, ele vai atuar melhor na ativação dos hormônios tireoidianos, no transporte, no metabolismo, tá? E os hormônios tireoidianos, T4, T3, eles vão impactar o metabolismo da célula do fígado, que chama hepatócito, e no metabolismo hepático também. Tá? Então, um desbalanço dos hormônios tireoidianos também podem influenciar na saúde do fígado, em sua estrutura e sua função. Então, a gente tem eixo intestino-tireoide e eixo fígado-tireoide. Então, a gente tem que pensar também como é que está o fígado desse paciente. Ele está desintoxicando bem? Ele toma muitas medicações que vai chumbar o meu fígado? Ele toma muita bebida alcoólica? Como que está isso aí? Ele tem uma esteatose hepática não alcoólica? A gente precisa pensar, se a gente quiser ter uma saúde tireoidiana adequada e quiser que o tratamento de nossa tireoide, quando disfuncional, dê certo. A gente precisa pensar no fígado também, tá? Aqui, olha só. A pituitária, né, mandando uma sinalização ali para o nosso cérebro, para que libere o TSH, que o TSH é uma sinalização para falar para a tireoide.
Vamos? Trabalha. Produz aí os hormônios que eu quero. E aí esse TSH vai para a nossa tireoide e faz com que ela produza os hormônios tireoidianos. E aí isso vai se ligar em coração, pele, fígado, intestino, tá? Então é super importante. E quando a gente fala em saúde intestinal, desbiose, leaky gut, vamos pensar também como que a gente pode fazer para recuperar isso. Existe um protocolo, que é o protocolo 7R, começou com 5, depois 6, 7, daqui a pouco tem mais R's aí, que são etapas que começam com a letra R. Então a gente tem remover, reparar, restabelecer, reinocular, reequilibrar, reavaliar e recomeçar. Então é uma forma da gente trabalhar com o paciente para otimizar a função intestinal, para reduzir a inflamação, para melhorar esse intestino, para corrigir a hiperpermeabilidade intestinal, esse intestino gotejante. A gente tem que deixar a parede na nossa casa, arrumar as paredes na nossa casa e melhorar a microbiota intestinal. A gente faz isso basicamente com alimento, né, com comida, retirando aqui, seguindo essas etapas, né, de remover, reparar, a gente usa suplementos também. Então, isso um nutricionista vai saber, tá? Então, lembra aquela pergunta? É importante tratar também quaisquer disfunções tireoidianas com nutrição? Obviamente que sim, vocês já entenderam isso. É muito importante vocês terem um nutricionista para acompanhar vocês, para que vocês tenham mais qualidade de vida, para que essas doenças autoimunes de tireoide, elas entrem em remissão. Não tem cura, mas elas ficam silenciadinhas, tá? Isso é muito importante para a saúde. E tomando medicação, né, ou não, que vocês tenham a tireoide funcionando bem, adequadamente, para que vocês tenham mais saúde, disposição, um cabelo bonito, né? Uma saúde cardiovascular boa também, tá? Lembre-se, a tireoide ela afeta todo o nosso corpo, todo o nosso metabolismo. E quero convidá-los a fazer o meu curso 100% online, que chama Tireoide Flix, um curso que eu desenvolvo já há muito tempo, eu sempre vou acrescentando aulas, tudo. E agora ele está na plataforma Hotmart, vocês têm acesso durante um ano a partir da aquisição. E as aulas são gravadas, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. E a gente tem ali também uma comunidade onde a gente pode interagir, vocês mandam perguntas, eu vou, respondo. Então, um ano de contato aí comigo e com as aulas, tá? Então, é dividido em algumas temporadas, só para ficar mais fácil o entendimento, para deixar uma coisa clara. Então, eu falo de distúrbios tireoidianos, de nódulos tireoidianos, a apresentação do protocolo, tá? Falo também de parasitas, estresse tireoide, as remissão de doença autoimune, como que a gente trabalha na prática, é importante vocês terem esse entendimento, como o nutricionista pode trabalhar. Falo do trigo, é importante tirar o glúten na dieta, como é que fica isso? Falo dos alimentos, mitos e verdades sobre os alimentos no impacto da saúde tireoidiana, de suplementação, o que a gente tem de suplementação, o que pensar em relação a isso. Falo sobre flúor, cabelo, massa muscular, pele, unhas, libido, falo sobre os exames, tem também aula sobre Covid, tireoide, tem entrevista, tá, com médicos para falar um pouquinho também aí desse lado do tratamento, LDN, né, que é o Low Dose Naltrexone, sobre T3, sobre T4. Então, é um curso bem completo para vocês abrirem mesmo a mente de vocês para ajudar, né, não só no caso de vocês, ou vocês são estudantes de nutrição, nutricionista, para entender um pouco melhor sobre isso e poder ajudar outras pessoas. Obviamente, não substitui um atendimento personalizado, mas ajuda bastante. E também eu libero ali para vocês vários artigos científicos para que vocês possam estudar, para que vocês possam ir além. Então, vale super a pena, um preço super especial. Está na plataforma Hotmart, eu vou deixar o link da aquisição aqui embaixo do vídeo e eu peço para que vocês deixem o curtir no vídeo, compartilhem com quem possa se interessar e também deixar perguntas, tá? Que vocês querem que eu fale aqui e convidar todos vocês a fazer o meu curso do Tireoide Flix, que foi feito com muito carinho e eu sempre o alimento também com muito carinho, atualizando para vocês, tá? Obrigada pelo carinho, comam algo saudável por mim e até o próximo vídeo. Aproveita e já se inscreva no meu canal. Um beijo, gente!